Parecia um filme de terror, mas era realidade. No dia 4 de setembro, horas antes da manifestação contra o governo Temer, 26 jovens foram presos arbitrariamente e trazidos para cá, a sede do DEIC em São Paulo. Para entender melhor o roteiro dessa história, nós vamos conversar com seus principais personagens. Mas antes, o essencial. Michel Temer encomendou uma pesquisa, obviamente paga com dinheiro público, para descobrir que perdeu o timing de rebater o rótulo de golpista. Você desembolsou um valor que jamais saberemos qual foi, para que um governo ilegítimo tente esboçar alguma estratégia de reação a uma batalha que está perdida, a da narrativa do golpe. A conclusão é a de que o governo deveria ter atuado mais cedo para fazer alguma coisa contra os inimigos. Temer mesmo, num discurso em agosto, veio com uma resposta genial. Golpista é você, que está contra a Constituição. Nem seus capangas repetiram, porque seus capangas sabem que não é verdade. Não porque se envergonham, mas porque são cínicos e não viram problema. É mais ou menos a tática do garoto da escola que ganha o apelido de cabeção. Não há o que ele possa fazer, especialmente se ele tiver a cabeça grande. No último domingo, dia 4 de setembro, 26 jovens foram presos e passaram a madrugada toda presos. E depois foram liberados e nós estamos com alguns aqui para entender o que aconteceu. Estamos com o Érico, ele é estudante de biotecnologia, o Gabriel, que tem 18 anos, o advogado Hugo Albuquerque e a mãe do Gabriel, a senhora Rosana. Bom, a gente queria entender o que aconteceu, por que vocês foram presos? Nos atos, nós nos encontrávamos porque normalmente nós estávamos no que chamam de linha de frente, que é na área de condução do ato e na área de proteção da galera. Que o que acontece é que as manifestações todas foram reprimidas aleatoriamente pela polícia, sempre com a polícia começando a reprimir a manifestação. E o que nós começamos a tentar fazer a partir de quinta foi basicamente fazer cordão na frente e atrás das manifestações, para tentar conduzir as manifestações para ser seguro o término das manifestações. Então, na quinta-feira, a gente foi se adicionando por Facebook e combinaram de encontrar no Mirante 9 de Julho. Essa galera, esse grupo, que ninguém conhecia ninguém direito, 2, 3 pessoas conheciam no máximo, outras assim. O grupo se encontrou no Mirante 9 de Julho e a partir do Mirante 9 de Julho, eles foram até o Centro Cultural Vergueiro encontrar uma outra parte do grupo. Durante esse percurso, eles notaram que tinha um helicóptero da Polícia Militar seguindo esse grupo durante o percurso. Quando eu cheguei no Centro Cultural, eles tinham acabado de chegar no Centro Cultural e me falaram, nós estamos sendo seguidos por um helicóptero. Nos encontramos então, sentamos, 22 pessoas, começamos a discutir o que faríamos então. Eu estava falando, olhei em volta e falei, galera, a gente está sendo abordado. Policiais surgiram de todos os lados, de trás dos arbustos, de todos os lados, com armas letais, metralhadora, revólver, espingarda, 12, todos em formação tática. Não bala de borracha. Armamento letal. Todos em formação tática, todos gritando mão na cabeça, cala a boca, com eles fazendo piada racista, fazendo piada machista, piada homofóbica, nós tentando nos provocar. É importante ressaltar que antes da gente chegar no DEIC, enquanto a gente estava sendo detido, um dos policiais que me revistou, ele deu um soco na minha costela, atravessou a entrada da Vergueiro, achou uma barra de ferro no chão, levou até mim, deixou no meu pé e falou, é sua. Eu falei, senhor, não é minha. Aí ele falou, é sua, tá na sua mochila. Aí eu falei, senhor, eu nem tenho uma mochila. Ele pegou a mochila de um amigo meu, colocou no meu pé e falou, é sua, está na sua mochila. Esse mesmo amigo veio e falou, essa mochila é minha. O policial olhou para ele e disse, mas a barra é dele. E durante todo o enquadro, todo o processo de apreensão, a barra de ferro foi dita como minha. Eu acho que às vezes a gente acha que essas coisas estão muito longe da gente, sabe? Então isso foi bom para perceber que tudo isso é real, que todo cuidado não é pouco e que, cara, que é essa democracia que a gente vive, sabe? Os policiais movimentaram a gente 2 vezes, aleatoriamente, tipo, mudaram as pessoas que estavam. Porque o que acontece nós estávamos com uma das pessoas que estavam com a gente,
que inclusive logo em seguida sumiu. Ele foi um dos presos conosco e nós fomos todos encaminhados pro DEIC. Ele sumiu. É um cara conhecido nas redes sociais como Balta Nunes. Ele esteve com a gente, inclusive nós vimos eles nos últimos dias da manifestação, fez cordão com a gente na manifestação. Ficamos um tempo, nesse tempo, esse cara que estava com a gente, que provavelmente era infiltrado e esteve nas últimas manifestações, e pela análise que fizemos do Facebook deles, inclusive, ele monitora todos os grupos sociais de direita e de esquerda. Ele dá em cima de todas as meninas, inclusive desses movimentos, e já está confirmado esse negócio. E ele sumiu nos últimos dias. Ele sempre estava no momento do quebra-quebra, com a gente por perto, e esteve nos momentos de prisão de alguns de nós, inclusive que não estávamos fazendo nada. E aí vocês foram conduzidos então pro DEIC? Fomos conduzidos num ônibus da polícia com policiais armados com as armas letais, 3 policiais fazendo a guarda. E nós ficamos presos num corredor, e enquanto isso, esses policiais que ficavam lá ficavam fazendo piada machista novamente, piada sobre ditadura, sobre piada tortura. machista, chamando vocês de viados? Falando que nós estávamos lá reunidos pro troca-troca. Um grande exemplo da extrema quantidade de machismo que eles tinham foi enquanto as meninas estavam sendo revistadas. Elas tiveram de ficar completamente nuas no banheiro para a policial feminina revistar elas, e conforme elas iam saindo, o mesmo policial que plantou a barra de ferro em mim ficava do lado de fora e ficava dizendo para elas: vocês têm sorte que apareceu uma policial mulher, porque senão ia ter que ser a gente. Desse jeito. E sem contar a piada de um dos membros do Garra, que estava com a metralhadora gigante, falando sobre como era melhor na época da ditadura, quando pegava-se uma barra de madeira, colocava-se arame farpado e enfiava no cu da galera para extrair informação. Então, só para ter ideia. Um detalhe importante. Eles são acusados de associação criminosa, quer dizer, mas eles se associaram, eles nem se conheciam, mas eles se associaram para exercer, na verdade, um direito fundamental, que está na Constituição, que é a liberdade de se manifestar. Eles não podem ter corrompido menores por terem se associado com menores para irem a uma manifestação. E outro ponto que comprova, inclusive o juiz da audiência de custódia concorda com isso que está sendo colocado aqui, não é só a opinião deles, é a opinião do judiciário até esse momento, eles não foram presos, não foram detidos com nenhum tipo de artefato proibido. Basicamente o material que eles tinham era material de proteção, capacete, máscara de gás, primeiros socorros. Então o Estado brasileiro precisa se decidir: ou ele proíbe as polícias de agirem com violência desmedida contra manifestações, ou permite que os cidadãos andem por aí com capacetes e máscaras de gás. Só retomando, eu fiquei sabendo do que aconteceu por volta das 6. A gente chegou lá no DEIC às 6h20. Imediatamente eu me apresentei, pedi para que chamasse um delegado. O delegado veio até mim e falou que eles estavam passando por uma triagem e já adiantou o indiciamento. Muito embora naquele momento o delegado não tivesse ouvido nem os policiais que os prenderam, nem eles. Ele já tinha essa convicção. Mas ele me falou que eles estavam passando por uma espécie de triagem que eram muitos. Até aí, 1 hora, 40 minutos, vá lá. Mas a demora continua acontecendo, a mídia alternativa foi chegando, a própria mídia mais tradicional também. E inclusive eu cheguei lá a pedido da tia de uma das meninas que foi detida. E esse clima transcorreu. Até isso demorou 6 horas. Nós não sabíamos do que... 6 horas. A gente não sabia o que estava acontecendo com eles. E vocês estavam incomunicáveis. Incomunicáveis. E não sabíamos do que estavam sendo acusados, não foi falado em nenhum momento. Na verdade, a gente ficou sabendo de verdade do que a gente estava sendo acusado. Nós fomos presos 2h30, 2h40 de domingo. Nós ficamos sabendo quando era 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, direito, com acesso a todos os autos, tudo, na coletiva de imprensa do comandante da polícia da capital. Ele disse que ele estava em sobrevoo pessoalmente e ele deu a ordem para que a gente fosse abordado. No boletim de ocorrência, os policiais dizem que eles estavam andando na Avenida Vergueiro, notaram que nós tínhamos atitude suspeita porque nós estávamos mascarados e portando pedras estilingues, e eles abordaram a gente e levaram a gente pro DEIC. Na verdade, um popular teria parado uma viatura da polícia e falado, e esse popular, numa denúncia anônima, a polícia prontamente atendeu e mobilizou as forças especiais. O Garra, o DEIC, e nós fomos mantidos. E, por coincidência, o comandante da polícia deu a ordem pessoalmente de abordagem de cima do helicóptero, que é uma contradição, no mínimo, curiosa. Entre a declaração dele e o que consta
no próprio BO, em tudo que está narrado. Então tem uma contradição aí oficial. Eu queria ouvir um pouco a mãe do Gabriel. Eu realmente fiquei com muito medo. E o momento que me deu mais medo, que foi uma coisa que eu inclusive comentei muito, foi o seguinte: para mim, esse tempo todo que eles ficaram incomunicáveis e a gente pedindo os nomes e ninguém passava, foi uma tortura psicológica para eles e para a família. Porque, o senhor imagina, a gente não sabia do que eles eram acusados, ninguém falava. Em 5 minutos nós vamos falar, em 5 minutos nós vamos falar. Dá o nome, não dá nome. Então, assim, eu acho que, olha, a tortura era uma coisa assim muito, sabe? E quando saía algum de dentro da delegacia, algum investigador, algum guarda, que eles se aproximavam da gente, eles perguntavam: ah, escuta, e como é que é ele em casa? Sabe? Tipo assim, então umas coisas assim meio estranhas. Vocês são petistas? Não, Não? eu sou anarquista. Anarquista? E vocês estavam lá pelo Fora Temer, pelas diretas já? Por que vocês estavam lá? Fora Temer e reforma política. E você, a senhora e o Gabriel, vocês Eu gostaria só de colocar uma coisa. crenças políticas ou não? O Gabriel, ele participou das ocupações das ETECs por causa do roubo das merendas. Como vocês devem ter acompanhado, os secundaristas não participam de nenhum tipo de partido. E a primeira coisa dos secundaristas é que não pode ter partido político no meio. Tanto que, se chegasse um político em alguma ocupação, a ordem é: não pode entrar, tá? Então, assim, eu sou mãe de secundarista e eu vi o massacre. Tá, só queria que você voltasse um pouquinho nessa história dos arruaceiros. No final do domingo, que foi uma manifestação super pacífica, no final ali no Lago da Batata aconteceu aquela confusão. O que aconteceu? O que normalmente acontece? O que acontece é, normalmente, um pequeno grupo de tipo umas 20 pessoas, 30 pessoas, começa a correr. Quando começa a correr, no meio da manifestação que tem alguns milhares de pessoas, as pessoas entram em pânico. Elas entram em pânico mesmo e começam a correr, ou junto, ou contra. A polícia não consegue reagir bem a esse tipo de coisa. Existem técnicas de polícia para controle desse tipo de situação e a polícia de São Paulo não tem essas técnicas. Ou melhor, ela tem, mas não aplica manifestações. Seria o quê? Por exemplo, a Polícia de São Paulo tem aquele departamento que cuida de torcidas. Por exemplo, não se aplica a mesma lógica e que deveria ser aplicado aqui, sendo muito conservador na minha fala. A mesma lógica que se aplica para cuidar de torcidas, né? Administrar multidões, poderia ser aplicado para manifestações. Não é, não tem sido. Na verdade, o filme também é sobre gente, né? Sobre amar as pessoas, sobre estar com as pessoas, sobre gostar de um lugar, sobre sua casa, né? E claro que no momento tão delicado da política no Brasil, ele parece ter sido amplificado, né? Quase como ligar um cabo no amplificador e aumentar o volume para 10.